Oi pessoal, meu nome é Aletia Mello e esse é o canal do Universo Feminino. Hoje eu vou passar pra vocês 5 dicas infalíveis pra você que quer arrasar na make. Pois é, são 5 dicas simples, mas que se você prestar atenção e fizer tudo direitinho, pode ter certeza que você vai aprender. Então, chega de papo furado, vem comigo que eu vou mostrar. E vamos para o primeiro passo, as sobrancelhas. Pegue um pincel chanfrado e eu vou utilizar essa paletinha com duas sombras. Uma mais escura, que é lá para o finalzinho da sobrancelha, e a mais clara, que é para o início. Pegue o pigmento, deposite na sobrancelha e dê uma leve arrastadinha para o lado. Não se preocupe em errar, borrar, porque depois você vai ter a chance de consertar. E eu vou te ensinar isso. O primeiro passo é você conhecer o seu formato de sobrancelha, que é aquele que combina com o seu rosto, né? Com o tipo do seu rosto. Então, você conhecendo esse formato, pode começar a desenhar. Desenhe na parte de cima, na parte de baixo também. E logo em seguida, vá colocando o pigmento na parte interna da sobrancelha, né? Onde você vai preencher as falhinhas, né? E também tem uma parte do início, que é importante você fazer com a mão bem leve para ele ficar natural. Então, como eu disse, fique tranquila, respire, tenha paciência, tome cuidado também com a cor que você está usando. Não use o mesmo tom do seu cabelo, do seu pelo. Porque quando você usa o mesmo tom e aglomera aquela cor, ela fica muito escura depois. Então, o ideal é que seja pelo menos um tom mais claro. E seguimos para a parte que eu mais amo na sobrancelha, que é a delimitação. Eu vou usar a minha base predileta, que é a Soft Matte da Ruby Rose. Minha numeração é a 5. Coloco um pouquinho no dorso da mão e já pego o pincel juntando as pontinhas dos pelinhos. Começo a aplicação na parte de baixo da sobrancelha, bem rente aos fios da minha sobrancelha, que é bem na raiz. Claro que eu tenho que respeitar a forma que eu acabei de fazer, e você vai fazer a mesma coisa. Tome bastante cuidado, tenha paciência, que se você fizer certinho, você vai conseguir. Na parte de cima, a mesma coisa. É aí que você vai acabar afinando ou até engrossando a sua sobrancelha. O pincel ideal para você usar é um pincel fininho, que tem uma pontinha bem maleável, para que você possa fazer detalhes. Como você pode ver, é uma parte que requer bastante cuidado e precisão nos detalhes. Outro detalhe também é a base. Além dela, você pode usar corretivo ou um lápis ideal para contorno de sobrancelha. O corretivo e o lápis, na minha opinião, fica bem claro, então eu prefiro usar a base mais grossinha, que já dá o acabamento que eu quero e não fica tão claro no final da maquiagem. Se você confiar em mim e aprender esse passo que é essencial, que é a delimitação da sobrancelha, acredite, sua sobrancelha nunca mais será a mesma, porque, gente, é um milagre. Olha só que diferença que ela tá ficando. Parece até que a sobrancelha é de rena. Que máximo. E o segundo passo, que é a pele. A minha está bem limpinha e é assim que a sua também deve estar. O primeiro passo na pele é a hidratação. Hidrate bem a sua pele. O que eu estou usando é o hidratante da Nivea. No momento que você estiver passando, aproveite para massagear o seu rosto, trazendo hidratante para o pescoço também. Pronto, agora é a hora da base. A minha é número 5 da Ruby Rose. Vou aplicar diretamente no rosto e pegar o pincel de língua de gato para espalhar o conteúdo no meu rosto. Lembre que o movimento é sempre de dentro para fora, ou seja, do meio para as extremidades. E além do pincelzinho língua de gato, a gente também vai utilizar uma esponjinha para dar o acabamento final, pois esse pincel ele deixa a base um pouco espessa no rosto, não dá o acabamento que a gente quer, que é aquela pele aveludada. Isso daí somente a esponjinha vai fazer. Desce a base para o pescoço para não ficar de duas cores e pega a esponjinha. Passa em todos os cantinhos com batidinhas bem leves durante o rosto todo, lembrando também das orelhas, do pescoço e do pé do cabelo.
É ideal que você use a esponja, pois ela vai dar o acabamento final, tanto nas partezinhas menores, que o pincel às vezes não alcança, quanto aquela pele aveludada, né? Aquela coisa bem legal, fininha, não fica um rebocão, mas ao mesmo tempo a pele fica bem coberta. Não recomendo também usar somente a esponja, pois ela suga bastante produto. Agora vamos para o corretivo. Eu vou usar o primeiro corretivo, que é do tom da minha olheira. E sempre fazendo aqueles movimentos de batidinhas. É muito importante, pois é isso que dá o acabamento na maquiagem. Agora vamos para o próximo corretivo, que é um tom um pouquinho mais claro. Esse é o da Avon. Ele vai servir para iluminar as áreas que eu quero que sejam iluminadas. No cantinho dos olhos, na altura do nariz, no queixo, próximo aos lábios e um pouquinho na testa, no centro da testa. Vou também na mesma paletinha pegar o contorno, que é o corretivo mais escuro, e vou passar na diagonal, na altura da orelha em direção à boca, apenas aplicando, ainda vou esfumar. Um pouco no queixo para a gente contornar mesmo o rosto, dar novamente a forma que nós tiramos passando a base e o corretivo. Além disso, já diminui um pouquinho a testa, né? E claro que eu não vou deixar de afinar o meu narizinho de coxinha. Então você faz um traço ao lado do corretivo claro que você fez, fazendo um Vzinho na ponta do nariz. Assim você vai afinar e deixar ele mais arrebitadinho. Agora eu já venho esfumando. É importante que você utilize 2 pincéis ou 2 esponjas diferentes. No caso, estou usando metade de uma para o contorno e a outra metade para o corretivo. É importante você separar, porque senão pode manchar sua pele. Esfuma também no queixo, já vai trazendo para o lado, para cobrir toda a parte de baixo do maxilar. Olha só que linda! E o terceiro passo, que é a selagem da pele. Eu vou usar esse pó banana com essa esponjinha de queijo e vou selar começando pela parte de baixo dos olhos. Na verdade, eu vou selar todas as partes em que são claras, né? Todas as partes que tem base e corretivo. Somente o contorno que eu vou deixar para selar depois, com o próprio pó de contorno. E a parte da selagem é muito importante, pois é o que vai fazer a sua maquiagem durar. Agora eu venho com um pozinho mais escuro, que é para selar o contorno da gente, para que ele dure e fique bastante tempo no rosto. Além disso, marcar um pouco mais também, que é importante. Você vai continuar seguindo os mesmos passos. Os lugares que você passou a pasta, você vai passar o contorno mais escuro. E claro que você vai estar depositando o produto e arrastando para o lado. Maquiagem é isso, tem que ter muito cuidado e realmente prazer em fazer. Não adianta você querer ter algo bom e simplesmente não ter paciência para isso. Agora eu venho com um pincel mais fofinho, maior, espalhando todas as partes claras em que eu passei o pó, inclusive levando também para o pescoço. Agora eu vou vir com o iluminador, esse é o da Eudora, ele é bem lindo, é bem clarinho e tem um fundo rosé. Eu vou aplicar inicialmente com o pincel, fica um acabamento bem leve. Aplico nos lugares em que eu havia aplicado o corretivo mais claro para iluminar, com a mesma intenção de iluminar, só que dessa vez é o acabamento final. E além disso eu passo também ali um pouquinho acima da bochecha. E o quarto passo, que são os olhos. Vamos começar com um corretivo na pálpebra, para que a gente possa fixar a sombra. Eu vou passar o mesmo corretivo que usei nas olheiras. Venho com um pincel de esfumar, pego uma base com um fundo mais neutro e um pouco mais escuro, levando para o marrom.
Aplico dando batidinhas e vou levando levemente para os lados, esfumando o produto que eu acabei de aplicar. Vou fazer isso basicamente por todo o côncavo e um pouco mais acima do côncavo. Do outro lado, a mesma coisa. Em seguida, eu vou vir com a outra sombra um pouco mais escura, mais pro roxinho, e vou vir com o dedo mesmo, e aqui coloco um pouquinho abaixo do côncavo, que é na parte mais escura mesmo, onde vai ficar a sombra escura. Aplico novamente com batidinhas, e dessa vez eu concentro mais o produto nesse mesmo lugar. Eu não vou espalhar tanto, até porque não tem tanta pigmentação. Agora eu venho com a sombra mais clarinha e vou aplicar no canto interno do olho, indo em direção à sombra mais escura. Eu juntei as duas cores porque eu queria uma cor mais brilhante, um pouquinho mais clara, para dar esse efeito de degradê. Como você pode ver, está bem marcado, então eu vou vir novamente com o pincel de esfumar, pego uma sombra um pouco mais clara e venho por cima, dando o acabamento final, para que não fique aquela coisa tão pesada, tão marcada. Agora eu vou vir com esse pincelzinho, vou pegar a primeira sombra que eu usei no côncavo e vou trazer para a parte inferior do olho. E logo venho com o segundo tom, que é mais escuro, é um roxinho, e passo bem na pontinha, realçando o fundo que eu quero, daquele olhar profundo. Gente, isso é muito importante, não tenha medo, que fica lindo na maquiagem, faz toda a diferença. Agora eu tiro o excesso que caiu e faço algumas correções. Você pode usar o pó ou até a própria base mesmo para fazer essas correções. Como vocês podem ver, eu me esqueci de passar o blush. Pois é, acabei de me lembrar. E eu vou usar esse pincelzinho aqui, faço aquela risadinha bem bonita, bem garota, e dou aquela coradinha que a gente tanto gosta. Esse blush é lindo, da Natura. Ele tem um rosadinho no fundo, tem um brilhozinho, ele fica bem com aquela carinha de saudável. Eu amo. E passe não somente nas bochechas, viu? Dei uma coradinha no queixo e na testa também. Esse delineador é líquido da Avon. Eu vou começar passando pela pontinha, dou uma puxadinha até onde eu quero e venho trazendo o traço de volta para o meio do olho, com bastante cuidado e fazendo tracinhos bem pequenininhos, nessa hora até a respiração falha. E depois eu venho pincelando, tá vendo? Tipo um carimbo mesmo, carimbando pelo restante do olho. Não é difícil, mas com prática você consegue alcançar. Do outro lado, a mesma coisa. E claro que os lados nunca serão iguais, então nem entre nessa guerra. É caso perdido. E agora eu vou vir com um corretivo, ensinar mais uma diquinha pra vocês. O mais claro, vou pegar o pincelzinho fininho e passar ele na linha d'água do olho, na parte inferior. Não tenha medo de usar, ele não arde, desde a primeira vez que passei não ardeu. E para quem não tem o lápis de olho, claro, é um ótimo quebra-galho. Agora eu vou vir com a máscara de cílios, essa também é da Avon. Eu não vou mostrar os cílios postiços a vocês agora, porque essa maquiagem é mais leve. Como vocês podem ver, com a máscara de cílios já tem um ótimo resultado. Pego bem rente a raiz, tanto embaixo quanto em cima, e vou fechando o olho passando a máscara. Na parte inferior, a mesma coisa. Pego bem rente a raiz e vou pintando mesmo os pelinhos. Quanto mais você passar máscara, maior e melhor vai ser o resultado. Outra dica é passar na sobrancelha, vai alinhar os fios. E o quinto passo, não menos importante, é o batom. Esse é o da Avon, a cor dele é linda, mas como pode ver, ele já está acabando. Então eu vou pegar um gloss, esse gloss parece rosa, mas ele é quase transparente. Vou passar no batom e passar no meio da boca. Você vê que eu consegui tirar ele e o gloss não alterou a cor. Vou passar mais precisamente no meio mesmo, porque eu vou vir com um outro batom mais escuro para passar nos cantos e meio que ao redor da boca, que é esse batom aí. Ele é um rosa um pouquinho mais escuro e é mate também. Isso vai ajudar a fazer o batom durar mais. É uma dica também para você. Se quiser transformar um batom que é um gloss
ou que é um batom bala normal e um batom mate, você pode pegar um outro batom de cor parecida que seja mate e passar ele ao redor do seu batom. Olha que lindo que ficou. E vou retocar o finalzinho com o dedinho mesmo, um pontinho de luz no cantinho dos olhos, para ficar aquela coisa bem iluminada, bem bonitinha, bem rosinha também. No cantinho ali, embaixo da sobrancelha, que vai dar um ar mais profissional, e vou retocar o restante com o pincel. E pronto, esse é o resultado final. Bem natural, bem bonita e ao mesmo tempo elegante e completa. Eu amei o resultado. E você, o que achou? Eu espero muito ter te ajudado nessa, com as minhas dicas desde quando eu entrei nesse mundo fascinante da maquiagem e me descobri. Assim eu espero que você também tenha essa chance. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like que valoriza. Inscreve-se no canal, tem muita novidade vindo por aí. Muito obrigada e até a próxima!